Se você está aguardando a decisão da revisão do FGTS e da revisão da vida toda no STF, então você precisa assistir esse vídeo até o final. Você vai ver a modulação de efeitos na prática em um processo que te interessa, que é justamente sobre o FGTS. Esse processo que foi julgado no STF com repercussão geral, ou seja, valendo para os outros processos. Os ministros fizeram a modulação de efeitos e resguardaram o direito de quem já tinha entrado com a ação. Olha isso, pessoal. Primeiro de tudo, o que é modulação de efeitos, né? Modular os efeitos é limitar os efeitos da decisão no tempo. Imagine você que o STF ele julga a favor ou contra, ele julga o direito, ele julga o mérito. Só que, por exemplo, se ele declara uma taxa referencial inconstitucional, que é a briga da revisão do FGTS, porque essa taxa não corrige a inflação, não corrige coisa nenhuma, é perda inflacionária no bolso do trabalhador. Se ele declara essa taxa inconstitucional, ela não é só inconstitucional em 2022. Se ela é inconstitucional, ela é contra a Constituição, e a Constituição é desde 88, então essa taxa também é inconstitucional em 2021, 2020, 2015, 2010, desde 99, quando ela parou de repor a inflação. Só que a modulação dos efeitos é justamente isso. Ele declara o direito, seja contra ou seja a favor, mas ele limita os efeitos da decisão. Ele fala, olha, essa decisão só vai valer daqui para frente, com efeitos ex nunc, é um termo em latim que quer dizer que não retroage os efeitos, não vale de lá para trás, somente para quem entrou com a ação. Então ele protege quem foi precavido e quem entrou com o processo até a data do julgamento. Você vai ver isso aqui na prática, eu vou colocar para vocês a decisão. Isso aqui é um acórdão do Supremo Tribunal Federal. O que é o acórdão? É uma sentença proferida pelo colegiado de ministros, tá bom? Então, o juiz de primeiro grau, ele profere uma sentença. Quando sobe o recurso para os desembargadores ou, subindo mais ainda, para os ministros, eles proferem um acórdão, que é uma sentença, só que é proferida por um órgão colegiado, por mais de um juiz, para ficar fácil de vocês entenderem, tá bom? Então, inteiro o teor do acórdão Supremo Tribunal Federal. Ó, pode ver que eu tô com a decisão aberta aqui. Relator foi o Gilmar Mendes. Esse processo foi referente ao FGTS e à cobrança de valores não pagos. Imagine a seguinte situação: você trabalhar para uma empresa e aí você chega lá anos depois e descobre que essa empresa não efetuava os recolhimentos do FGTS. Não confunda recolhimento do FGTS com contribuição previdenciária, são coisas diferentes. Se você quiser, eu posso tratar de contribuição previdenciária em outro vídeo. Aqui a gente vai mostrar para você o que o STF decidiu e essa modulação de efeitos em sede de repercussão geral sobre o FGTS. Combinado assim? Então tá bom. Imagine que você trabalhou, chega anos depois, você descobre que o patrão não recolheu o FGTS. E aí você faz o quê? Você vai entrar com uma ação para cobrar esses valores. A dúvida é, qual o prazo que você pode entrar com essa ação? Havia um decreto que trazia um prazo de 30 anos. Só que a Constituição sempre disse o seguinte: a prescrição, o prazo para o trabalhador reclamar os seus direitos é de até 2 anos a contar do término do contrato de trabalho, limitado aos últimos 5 anos. Então, será que esse decreto poderia valer mais que a Constituição? É evidente que não, e foi isso que os ministros decidiram. Eles retiraram esse entendimento, eles falaram, não cabe o prazo de 30 anos para entrar com essa ação, não. É o prazo de 5 anos. Só que o que nós vamos fazer aqui? Vamos modular os efeitos e vamos limitar os efeitos da decisão para quem entrou com o processo. Então, olha aqui, já o relator foi o ministro Gilmar Mendes, e um dos tópicos foi o seguinte: a necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Lembrando que eu tô com a decisão do STF aberta aqui, né, pessoal? É a própria decisão do STF, tá bom? Muito bem. Ele traz a análise, a discussão relativa à aplicação de efeitos, né, prospectivos, ou seja, dali para frente, resguardada
o interesse de quem entrou com a ação. E ele fala o seguinte: em casos como esse, em que se altera a jurisprudência longamente adotada pela Corte, a praxe tem sido no sentido de se modular os efeitos da decisão com base em razões de segurança jurídica. Então, né, ele traz aqui, ó, ele fala que os efeitos dessa decisão devem ser modulados no tempo. Disse que em casos semelhantes, né, essa modulação aplicar-se-ia somente aos processos ajuizados até uma determinada data. Ele trouxe outras decisões em que houve modulação de efeitos. Inclusive, ele trouxe aqui uma decisão, né, para vocês verem como que a modulação de efeitos existe faz tempo. Ele trouxe uma decisão de 2008 para fundamentar o voto dele. Então, essa modulação de efeitos não é de hoje, eu não estou inventando isso agora. E eu sou pós-graduado especialista em Direito Constitucional pelo IDCC, tá certo, pessoal? Além de pós-graduado pela Escola da Magistratura. Então, realmente, pessoal, você precisa ter atenção com essa modulação dos efeitos, tá? E olha, quantos termos aqui de modulação a gente encontra, né, aqui na decisão. E ele acredita que também é importante a necessidade de modulação dos efeitos aqui em relação ao FGTS, tá? Então, ele fala da modulação, ele trouxe casos semelhantes em que houve também modulação dos efeitos. E aí os ministros, aqui, né, o voto do ministro Ricardo Lewandowski, ele fala, olha, antes de discutir a modulação, vamos discutir a tese. Daí ele fala do prazo de 30 anos, mas a Constituição traz o prazo de 5 anos, e aí que ele vai tratar sobre a modulação dos efeitos, e ele manifesta no sentido de acompanhar o relator, modulando os efeitos também, tá certo? Olha aqui, a ministra Rosa Weber, olha o voto dela, acompanharei a modulação. Os ministros aqui, basicamente, eles votaram, né, por retirar esse prazo de 30 anos, aplicar o prazo de 5 anos, mas fazer a modulação de efeitos para quem entrou com o processo. Tá certo, pessoal? Então a discussão vai longe, ó, modulação de efeitos. Então o ministro Marco Aurélio, a modulação ficou para a segunda parte. Então eles decidem primeiro o mérito e depois decidem pela modulação dos efeitos. O ministro relator, segundo o Ricardo Lewandowski disse aqui, o ministro relator ele já deu o voto dele e já se pronunciou sobre a modulação. Isso pode ocorrer também. Eles podem separar essas fases ou o ministro já pode votar. Olha, eu já concordo com a modulação. E aí o pessoal já, né, ó, surge o problema da modulação e eles estão discutindo a modulação de efeitos. Será que vai modular ou não vai? Como é que fica essa questão? Ó, surge o problema da modulação. Toda vez que o Supremo, né, faz uma modulação de efeitos aqui, como é que fica? E aí o Teori Zavascki, né, então ministro à época, o saudoso ministro Teori, ele não tinha se manifestado sobre a modulação, ele aderiu à modulação dos efeitos. Só o ministro Marco Aurélio que foi contra a modulação, né? Eles falam, tem que saber o que está modulando, tem que ter consciência do que está modulando, e aí a decisão aqui do tribunal, né? O tribunal, por maioria, atribuiu a decisão a efeitos ex nunc, aquilo que eu te falei, né? Que não retroage, somente procedendo com a modulação de efeitos, protegendo quem entrou com o processo, e foi vencido na modulação o ministro Marco Aurélio. Tá? O Marco Aurélio, ele queria dar o direito para todo mundo sem modulação de efeitos. Só que ele foi voto vencido aqui, tá certo? E aí o STJ aqui nessa decisão, né, ele fala sobre a decisão do STF aqui do FGTS e ele fala que o STF modulou o entendimento, né? E ele fala da data do ajuizamento da ação, teria que ser até uma determinada data, né? Então, para proteger o trabalhador, quem entrou com o processo até uma determinada data estaria protegido, mas se não, quem não entrou com a ação só poderia receber os últimos 5 anos. Então, isso aqui nos traz, né, para você não ter dúvidas aqui, ó, tema 608,
prazo prescricional aplicável à cobrança de valores do FGTS. Eu sei que às vezes é meio maçante, é meio chato, seria muito mais legal eu ficar fazendo pataquada aqui, dando pirulito, mortal, contando piada, só que eu quero trazer informação para vocês, tá certo, pessoal? E a informação é essa. O STF faz modulação de efeitos, fez a modulação de efeitos no processo do FGTS, para a cobrança do FGTS, lembrando que o que está agora a revisão do FGTS, a briga é pelo índice de correção monetária, né? São as perdas inflacionárias aí. Quem deixou o seu dinheiro do FGTS, por exemplo, já tem estudo sobre isso, em 99 foi sacar em 2013, sacou 50% do valor. Então, é um dinheiro que fica retido na conta, dizem que é um direito do trabalhador, mas na verdade é questionável, porque esse dinheiro fica parado na conta, né? E aí, nesse processo do FGTS, houve sim a modulação dos efeitos. Então, né, isso nos traz grandes ensinamentos. É claro que a gente tem que analisar o que o STF tem feito. E o STF tem feito modulação dos efeitos, limitando, né, para quem entrou com processo. Então, nesse caso aqui, a decisão foi desfavorável ao trabalhador, não foi boa, porque tirou um prazo de... Você tinha 30 anos, você podia receber os últimos 30 anos do FGTS e limitou para os últimos 5 anos. Então é uma decisão ruim, apesar de estar pautada na Constituição. Só que essa decisão protegeu quem havia entrado com processo. Então, a modulação de efeitos, ela serve, né? Tanto assim, quando a decisão é favorável, quando a decisão é contra. Percebam bem a importância de entrar com o processo para se proteger dessa modulação de efeitos. Vocês viram os ministros discutindo sobre a modulação de efeitos. E me causa muita preocupação o advogado que orienta mal seus clientes, que nem sabe o que é modulação de efeitos, pessoal. Cuidado em contratar advogado que nunca pisou no STF, que não sabe nem o que está falando, pessoal. Tenham atenção nisso aí. É só isso que eu quero chamar a atenção de vocês, tá certo? E atenção, a dúvida que fica é a seguinte: e a revisão da vida toda e a revisão do FGTS? Pode haver a modulação de efeitos? Pessoal, eu acho que está mais do que claro que pode sim haver a modulação dos efeitos. Por isso que você precisa, primeiro, fazer os cálculos. Você não vai dar tiro no escuro. Você quer entrar com processo, você precisa mostrar ao juiz qual o seu direito, né? É 5 mil reais? É 10 mil reais? É 100 mil reais? Quanto que você está pedindo? Você não vai dar um tiro no escuro. Então procura um profissional de sua confiança. Eu vou deixar o WhatsApp da nossa equipe. Temos processos protocolados em todos os estados do Brasil. WhatsApp 44 99868 3378. 44 99868 3378. Ou também o escritório de Brasília 61 985220420. 61 985220420. Lembrando, você pode pedir primeiro os cálculos da revisão da vida toda ou os cálculos do FGTS. Você pode pedir uma análise completa de todas as revisões e direitos que você pode ter na sua aposentadoria. São diversos serviços para você e a nossa equipe está de parabéns. A equipe aceita Pix, aceita boleto, aceita pagamento, transferência bancária, aceita parcelamento no cartão de crédito. Então é tudo para facilitar a vida do trabalhador e, claro, com valores dentro da realidade dos brasileiros. Senão não tem nem como, né, pessoal? E olha só, eu tenho muito mais informações, mas como vocês pediram vídeos mais objetivos, então eu vou deixar outros vídeos aqui na tela. Assistam aos outros vídeos desse canal. Eu sou Nakamura, professor e advogado há mais de 10 anos, com atuação tanto no Paraná como em Brasília e no país inteiro. E se você precisar pagar uma passagem para o seu advogado ir para Brasília, meu Deus do céu, aqui você não corre esse risco, tá certo, pessoal? Que Deus te abençoe grandemente. Assiste os outros vídeos aqui e atenção, eu sempre recomendo você assistir os últimos vídeos aqui dos últimos 30 dias, porque é muita informação, sem enrolação, informação verificada. Olha, esses vídeos não batem tantas visualizações igual outros canais, mas eu durmo com a consciência tranquila, porque eu só falo a verdade, só falo informação verificada. E aí, cada um acredita no que quiser, mas eu acredito na verdade. Que Deus te abençoe grandemente. Respire fundo, faça uma oração,
tome a sua decisão. E se você já entrou com o processo, continue acompanhando as informações, se inscrevendo nesse canal, que sempre que sair qualquer coisa eu já posto aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.